Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de português. A gente vai entrar na nossa 7ª aula. Vamos iniciar recordando a nossa atividade da semana passada, tá? E a gente vai começar a nossa correção, que é sobre o Monteiro Lobato, ali na página 60 a gente inicia, certo? Então, abram aí os livros na página 60 para a gente poder começar. Olha aqui, logo na primeira página, deixa eu aproximar aqui. Na nossa primeira questão, diz o seguinte: relacione as colunas de acordo com o significado das palavras. Aqui do lado, na primeira coluna, a gente vai ter algumas palavras e aqui ao lado a gente vai ter o significado delas. O que a gente vai precisar fazer? Encontrar o significado de cada uma e numerar, né? Então, assim, vendo aqui a primeira, a gente tem falando gerações. O que é gerações? Olha aqui na última afirmação está dizendo, é o conjunto de indivíduos nascidos na mesma época. Então, gerações é o conjunto de indivíduos nascidos na mesma época. Então, a gente vai pegar o número 1 e vai colocar no último quadrinho, certo? Aqui na 2 tem a palavra herdar. O que é herdar? Olha aqui, receber algo que passou de uma geração para a outra. Então, aqui no primeiro quadrinho a gente vai colocar o número 2, porque é o significado de herdar. Na 3 nós temos a palavra quitutes. Quitutes significa comidas gostosas. Aqui é o penúltimo quadrinho, então a gente vai lá colocar o número 3. Aqui no 4 a gente tem a palavra crendice, que significa superstição, né? Aqui no segundo quadrinho a gente vai colocar o número 4. E no 5 a gente tem a palavra façanha, que significa proeza. Então, aqui nesse quadrinho a gente vai colocar o número 5, tá bom? Vocês numeraram corretamente, do jeito que está mostrando aqui? Se sim, a gente vai passar aqui para a segunda questão. Aqui na questão 2 diz o seguinte: reescreva as frases com um sinônimo das palavras destacadas. Faça os ajustes necessários. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que são sinônimos? Sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Como, por exemplo, linda e bonita, né? Quando eu digo que uma pessoa é linda ou digo que uma pessoa é bonita, eu estou querendo dizer basicamente a mesma coisa, né? Só que são palavras diferentes. Linda é uma palavra, bonita é outra, mas que tem o mesmo significado. Então, portanto, elas são sinônimos. A gente vai perceber aqui que em cada frase vai ter uma palavra destacada, e é essa palavra que a gente vai ter que substituir por outra que tem o mesmo significado, certo? Na letra A tem o seguinte: eles têm muitas superstições neste lugar. A palavra destacada aqui é superstições. Eu vou substituir pelo quê? Olha aqui, na primeira questão a gente pode dar uma pescada, dar uma olhadinha ali, para poder fazer a substituição corretamente. Como a gente viu aqui, superstição é a mesma coisa que a palavra número 4. Qual é a palavra número 4? Crendice. Então, eu posso trocar superstição por crendice. Eu posso dizer, eles têm muitas crendices neste lugar. Lembrando que vocês vão reescrever a frase toda, tá? Vocês só vão modificar a palavra destacada, mudar para colocar um sinônimo, tá? Não é para colocar só o sinônimo, não. Tem que reescrever a frase toda, certo? Na letra B tem o seguinte: não resisto às comidas gostosas de Dona Mira. Olha aqui, o que tem destacado aqui? Comidas gostosas. Comidas gostosas a gente também vai encontrar aqui na primeira questão. Comidas gostosas é a mesma coisa aqui da número 3, da palavra número 3, que é quitutes. Então, eu posso substituir por quitutes, né? Eu posso dizer, não resisto aos quitutes de Dona Mira, certo? Na letra C, a gente tem a frase seguinte: a mãe de Daniela não para de reclamar de suas façanhas. O que são façanhas? Olha aqui, a gente também vai ter aqui na questão número 1, façanha, que é o número 5, é a mesma coisa aqui, proeza, certo? Então, eu posso dizer que a mãe de Daniela não para de reclamar de suas proezas, certo? Feito a questão número 2, a gente vai passar para a número 3. A número 3 diz o seguinte: escreva uma frase com cada palavra do vocabulário. Olha aqui, a gente vai ter várias palavras e ao lado de cada palavra a gente tem essas linhas, que é onde você vai escrever a frase. A frase é pessoal, né? Como assim pessoal? Você que vai criar, é a frase que você quiser. Qual é a única indicação que está dando aí? Que essa frase tem que ter a palavra que está sendo indicada. Por exemplo, nessa linha aqui você vai escrever uma frase que tem a palavra gerações.
Então você pode escrever, por exemplo, os ensinamentos são passados de gerações em gerações, algo do tipo. Tem a palavra gerações na frase? Então pronto, tá valendo. Aqui, cadê minha mãozinha? Aqui, né, na palavra herdou, com a palavra herdou, nessa linha aqui da frente eu vou escrever uma frase com a palavra herdou. Posso colocar, por exemplo, ele herdou a joia da família. Então, tem a palavra herdou, tá valendo, certo? As outras frases, a mesma coisa, você vai sempre criar uma frase e vai ter que ter a palavra que está indicando, tá bom? Quando você acabar de fazer toda a questão, as questões da página 60, a gente vai passar para a página 61. Opa. Pronto. Para a página 61. Na página 61, a gente volta a ter a primeira questão de novo. E lá vai dizer o seguinte. Você conhece os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Complete as frases empregando um sinônimo das palavras que estão entre parênteses de acordo com as características das personagens. Então, de novo aqui voltou para os sinônimos, né? O que é sinônimos, né? Repetindo mais uma vez, são palavras diferentes com o mesmo significado. As palavras que vocês vão substituir por um sinônimo são essas que estão entre parênteses, tá? Então aqui vai ter o seguinte, na letra A, tá falando que tia Anastácia gostava de fazer quitutes. Só que eu vou substituir essa palavra aqui, quitutes, por um sinônimo. A gente pode mais uma vez voltar na página 60 e ir conferindo ali para saber qual é o sinônimo de quitutes. Como a gente já viu, quitutes pode ser substituído por comidas gostosas, então eu posso colocar, tia Anastácia gostava de fazer comidas gostosas, certo? Aqui na letra B diz o seguinte, a boneca Emília tinha muitas crendices. Como a gente viu, crendice é a mesma coisa que superstições, então eu posso colocar, a boneca Emília tinha muitas superstições. Letra C, o Saci vivia aprontando muitas façanhas, né? O que eu vou colocar aqui então? Façanhas pode ter como sinônimo proezas, então eu posso dizer que o Saci vivia aprontando muitas proezas. E aqui na letra D, diz que Pedrinho, né? No caso seria a palavra herdou, a sabedoria de Visconde. Então eu vou substituir herdou por que palavra? Herdar é a mesma coisa que receber, né? Então eu vou dizer que Pedrinho recebeu a sabedoria de Visconde, certo? Na questão 2, a gente vai ter o seguinte. Pesquise e escreva, utilizando alguma palavra do vocabulário, uma informação sobre a vida de Monteiro Lobato para acrescentar ao texto. Então, nesse caso, vocês não teriam que pesquisar, né, alguma coisa sobre a vida do Monteiro Lobato para acrescentar, né, alguma coisa sobre a vida dele. Tia, como é que eu vou fazer isso? Pega o nome do Monteiro Lobato, coloca na internet e aí você vai ter algumas coisas falando sobre ele, sobre a biografia dele, né? E aí nessa biografia provavelmente você vai encontrar alguma informação que não foi dita nas páginas anteriores, né? Que foi na página 58 e 59. Então você vai só conferir qual é a informação que você encontrou que não tinha lá na página 58 e 59 sobre Monteiro Lobato e vai acrescentar aí. Não precisa fazer de novo uma bibliografia sobre ele, né? Uma biografia sobre ele, né? Dizendo quando ele nasceu, quando ele morreu. Não precisa fazer tudo isso. É só uma pequena informação que você encontra quando faz essa pesquisa, que você vai ver se tem ou não ali no que já foi dito sobre ele. É só isso. É uma resposta pessoal porque não tem como saber qual a informação que você encontrou. E não tem certo e errado nessa questão aqui no caso, tá? É uma informação que você vai pesquisar e você vai encontrar, tá bom? Aqui na terceira questão a gente tem o seguinte. O texto que você leu, olha aqui, ele traz informações imaginárias de uma pessoa. Ele está falando aqui do texto relacionado ao que a gente viu na página 58 e 59, que foi sobre a vida de Monteiro Lobato, certo? Aquele texto lá que a gente leu, ele traz informações imaginárias de uma pessoa? Não, né? Não tá falando, não traz informações imaginárias. Ele está falando tá contando a história de uma pessoa. É um fato real, não é um fato imaginário. Não foi nada criado, né? Aquela história não foi criada. É a história de vida de alguém.
Na segunda afirmação tem o seguinte: apresenta fatos reais da vida de uma pessoa? Sim, né? Tá falando da vida de Monteiro Lobato. Tudo que tem ali são fatos reais. Na terceira afirmativa, apresenta fatos reais e fatos imaginados pelo autor. Não, né? Ali não tem nenhum fato imaginado, só traz a biografia do Monteiro Lobato, só o que aconteceu com ele. Então, eu vou marcar o segundo quadrinho, tá ok? Na quarta questão, tem o seguinte: nesse texto não aparecem diálogos, por quê? Por que não aparecem diálogos? Porque há personagens que não gostam de falar? Não, né? Não há personagens conversando? Exatamente. Os personagens já conversaram em um momento anterior? Não. Aquele texto que a gente viu, como eu já falei, né, repetindo mais uma vez, é uma biografia, né? Não é um texto com personagens conversando, tal. Não tem personagens. Está falando sobre a história de Monteiro Lobato. Se não tem personagens conversando, né? Então a afirmativa certa seria a segunda. Eu vou marcar um xizinho aqui na segunda, tá? Acredito que vocês tenham feito corretamente, né? A atividade não estava difícil. Sendo assim, a gente vai continuar e agora nós vamos dar entrada no nosso novo conteúdo, que é sobre sílabas tônicas. A gente vai iniciar ali na página 62. Então, para quem já terminou a correção da atividade, pode botar ali na página 62 para a gente poder prosseguir, tá? Logo aí na primeira página, na página 62, a gente tem uma tirinha, né? Bem curtinha, que não deu para trazer para cá porque a imagem é muito pequena e ia ficar muito distorcida. Mas vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Deixa eu ler aqui. Tem um personagem que chega ao outro e fala o seguinte: não gosto da nova forma que você resolveu dar aos menires. Continuemos gauleses. Essa tirinha é só para a gente tirar algumas palavras que logo abaixo dela vai ter esse quadrinho aqui, do mesmo jeito que está mostrando aqui na tela. Desse quadrinho a gente tirou as palavras nova, resolveu, menires, gauleses e forma. O que a gente vai ter de importante de informação com essas palavras aí? Aqui na frente a gente vai ter a separação dessas sílabas, certo? Nova, resolveu, menires, gauleses e forma. E aqui a gente vai ter o seguinte: nessa última coluna a gente vai ter a informação das sílabas mais fortes de cada uma dessas palavras. No caso de nova, a gente vai ter como sílaba mais forte o nó. No caso de resolveu, a gente vai ter o mais forte veu. No caso de menires, a gente vai ter a mais forte ni. No caso de gauleses, a gente vai ter a sílaba mais forte lê. E no caso de forma, a gente vai ter a sílaba mais forte for, certo? Por que está tratando dessa sílaba mais forte? Por conta da seguinte informação, que essa sílaba mais forte nada mais nada menos é do que a sílaba tônica, né? Olha aqui, o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra, ou seja, que pronunciamos com maior intensidade. Então, quando eu pego uma palavra como, por exemplo, a palavra forma, eu vou prestar atenção em qual dessas sílabas eu coloco mais intensidade, qual é a sílaba que eu pronuncio com mais força, né? No caso, eu falo forma, então eu sei que o for é a sílaba mais forte, certo? Prosseguindo aqui, tem algumas informações importantes a respeito das sílabas tônicas. A gente pode classificar essas sílabas tônicas de acordo com a posição em que elas se encontram. Como assim? A gente pode, por exemplo, chamar de oxítona quando a última sílaba forte, né, é a tônica, ou quando a última sílaba é tônica, tá? Desculpa aí, quando a última sílaba é tônica, ou seja, quando eu tenho uma palavra e a última sílaba dessa palavra é aquela que eu pronuncio com mais força, isso significa que essa palavra, ela é oxítona. Toda vez que eu tiver uma palavra em que a última sílaba dela é a mais forte, eu vou chamar de oxítona, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, ó, como maracujá. Olha aqui, a mais forte é o já, né? Maracujá, paletó, filé. Tá vendo? Todas as sílabas, as últimas sílabas dessas três palavras são as mais fortes, portanto todas três são oxítonas.
Uma outra classificação que nós vamos ter é as paroxítonas, que é o quê? É quando a penúltima sílaba é tônica. Então, quando a penúltima, ou seja, a sílaba que vem antes da última, ela é a mais forte, a gente chama de paroxítona, certo? A gente tem, por exemplo, aqui negro, olha aqui, negro é a última sílaba, na verdade, gró é a última sílaba. Só que a sílaba que vem antes dele é a que é a mais forte, eu falo negro, né? Se a sílaba que vem ao lado dele é a mais forte, isso significa que é a penúltima sílaba forte, ou seja, é uma paroxítona. Aqui nós temos trabalho, né? Trabalho. Então, o ba é mais forte e penúltima sílaba, portanto, paroxítona, a palavra trabalho. Temos manobra, temos túnel e temos cário, certo? E uma última classificação aqui é as proparoxítonas, que é quando a antepenúltima sílaba é tônica. Tio, que é antepenúltima, é a que vem antes da penúltima. A gente vai contar as sílabas tônicas para fazer essa classificação, sempre contando a partir da última sílaba, certo? A gente não conta a partir da primeira, a gente conta a partir da última, tá? A última é oxítona, se for mais forte. A que vem antes da última é paroxítona. E a que vem antes da penúltima é a proparoxítona, certo? A gente sempre vai contar de trás para frente. Por exemplo, aqui nós temos a palavra fábrica. Olha aqui, o K é a última sílaba, o BRI é a penúltima sílaba e o FA é a antepenúltima. E ela é a mais forte, eu falo fábrica. Certo? Se eu falo fábrica, então significa que a palavra fábrica é proparoxítona. A mesma coisa que com xícara, ó. Ra é a última sílaba, K é a penúltima e Xi é a antepenúltima. Portanto, xícara é proparoxítona. África, a mesma coisa, ó. É a antepenúltima, né? É a última e penúltima sílaba, que é a mais forte, então ela é proparoxítona. Uma coisa que vocês vão perceber numa palavra é o seguinte, você nem sequer precisa pronunciar a palavra caso essa palavra tenha acento, certo? Tia, como assim? Se ela tiver um acento agudo, como nesse caso aqui, ou se ela tiver até mesmo um acento circunflexo, como por exemplo, deixa eu colocar aqui a palavra avô, né? Existem esses dois tipos de acentuação gráfica, tá? Mais comuns. Quando eu tenho uma palavra que tem acento agudo ou acento circunflexo, significa que aquela sílaba em que o acento se encontra é a mais forte, tá? Eu não preciso nem pronunciar a palavra avô para saber que o vô é que é a sílaba mais forte, tá? Só de eu ver que tem um acento circunflexo em cima do O, então eu já sei que aquela é a sílaba mais forte. Eu só vou analisar se essa sílaba forte, ela é a última, antepenúltima, né? Se ela é a última, penúltima ou antepenúltima, certo? É só isso que eu vou analisar, tá? Mas quando a palavra tem acento, né? Você não precisa nem pronunciar para saber qual é a mais forte, qual é a sílaba mais forte. A sílaba em que tem um acento já é por si só a mais forte. E aqui nós temos a indicação da atividade, né? Nós temos a atividade que vai da página 63 à página 65 sobre esse tema de sílabas tônicas, tá bom? Gente, foi isso a aula, tá? Eu agradeço vocês terem prestado atenção na aula, espero que realmente tenham compreendido, tenham conseguido absorver o conteúdo. E é isso, meus amores, tenham bons estudos, certo? Faça a atividade direitinho e se cuidem, tá bom? Beijo, até a próxima aula.